E rapaziada, nesse final de semana a gente teve desenrolar os primeiros jogos da primeira rodada dos playoffs dessa temporada. Tivemos direito a uma briga sangrenta do Denver contra o Clippers, brigando até as últimas posses na prorrogação. Tivemos o Timberwolves botando o Lakers pra mamar o jogo todo. Tivemos, além disso, o pior pesadelo do Rockets para esse primeiro jogo contra o Golden State. E além de vários outros jogos que a gente vai entrar nos detalhes. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio. Esses são os meus comentários imprecisos. E se você curte NBA e basquete, deixa o like. Segue o canal para receber os próximos vídeos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos lá, rapaziada. Vamos começar pelos jogos que, na minha opinião, foram jogos poupa-tempo aqui pra gente conversar. Vou começar aqui pelo Cavs e pelo Heat. O Heat é meu time, eu sou torcedor do Heat. E, o Heat, apesar de ter tido uma temporada horrorosa, o Heat, quando entra nos playoffs com o Erik Spoelstra no comando, cara, não se tem muito o que se esperar, cara. É sempre uma incógnita o que esperar desse time. Mas aqui, não deu outra, deu a lógica. Cavs ganhou de 121-100. O Heat foi dominado o jogo todo. A briga teve só no começo do primeiro quarto. Do segundo quarto pra frente, não teve conversa. O Cavs dominou o jogo de ponta a ponta. O Heat até tentou ali com o Bam Adebayo, com o Tyler Hero, mas, cara, sem conversa com o Cavs. Destaque pra mim, cara, pro Ty Jerome. Cara, que esse maluco jogou contra o Heat, não tem explicação, cara. Ty Jerome, que é o cara que, na minha opinião, vem pra ganhar o sexto homem dessa temporada. Mas ele destruiu o Heat, cara. Desde que ele entrou na quadra, ele destruiu o Heat e botou pra ver como o banco do Heat é horroroso. E aqui, rapaziada, poupa tempo, não tem condições aqui, com todo respeito. Apesar de eu ser torcedor do Heat, eu acredito que aqui vai ser 4-0. Talvez o Erik Spoelstra roube o primeiro jogo em casa, mas não vai dar outra. Aqui vai dar Cavs sem guspe, rapaziada, sem guspe. E vamos para o próximo jogo poupa-tempo aqui para nós, que foi o Celtics contra o Orlando. Outro jogo que deu a lógica. Apesar da defesa do Orlando ter se mostrado muito eficaz contra o Celtics, cara, o Orlando depende muito, muito de Paulo Banchero e muito de Franz Wagner. Não tem mais outra terceira opção de ataque. E ofensivamente, cara, não deu outra. Celtics é o campeão, é o time a ser batido. E não tem o que falar, deu a lógica, Celtics ganhou de 103-86. Destaque pro Derrick White também, que destruiu o jogo do Orlando. E o Paulo Banchero tentou, pelo menos ele tentou. Com 36 pontos, 11 rebotes, 4 assistências, ele pelo menos tentou carregar o Orlando. Franz Wagner veio com 23 pontos, 3 rebotes, 5 assistências, mas, cara, o Celtics dominou o jogo de ponta a ponta. Outro jogo que também não teve conversa, o Celtics não deu brecha pra perder esse jogo, na minha opinião. Cara, jogou fora. E aqui é jogo poupa tempo. Pra mim também, o Orlando talvez roube um jogo durante o decorrer dessa série. Talvez 2, porque a gente é playoff, né? A gente não sabe muito bem o que se esperar. Mas não tem outra. Aqui, cara, Celtics passa sem se preocupar muito, tá? Vamos para outro jogo poupa-tempo também, que é Thunder contra Grizzlies. O Thunder simplesmente quase bateu o recorde de maior, se eu não me engano, ele quase bateu, talvez tenha batido, o recorde de maior diferença de um jogo de playoffs. Ganhou de 131-80, se ele não ficou em primeiro, ele ficou em segundo lugar na história da NBA. Foi ridículo o que esse time jogou, galera. O que esse time jogou aqui foi ridículo. O Grizzlies foi amassado, jogou muito mal, não teve nem conversa. Cara, pra vocês terem noção, um dos piores jogadores do Thunder nesse jogo foi o Shai. E o Shai, que normalmente vem pra 38 pontos, pra 40 pontos nesses jogos de playoff, cara, ele fez 15 pontos. 15 pontos. É muito pouco pro Shai. O Shai nem precisou jogar. E mesmo assim o Thunder amassou. Thunder aqui, cara, contra o Celtics, pra mim, é o favorito. Celtics e Thunder estão brigando pro título, com o Cavs em terceiro, na corrida pro título, na minha opinião. E, cara, eles mostraram que o trabalho deles não é só de temporada regular, é de playoff também. Destaque pro Aaron Wiggins, que veio com 21 pontos, 4 rebotes, 2 assistências.
Jalen Williams com 20 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. E o Chet, que veio com 10 rebotes, também jogou muita bola. Favoreceu muito o time do Thunder nos rebotes que ele teve. Pelo lado do Grizzlies, não tem muito o que falar, cara. O time inteiro jogou mal. O Ja Morant tentou com 17 pontos, mas também um jogo apagado dele, não teve muito o que fazer. A defesa do Thunder é muito forte, cara. Forçou muito turnover. Toda hora o Grizzlies estava perdendo a bola, não tem muito o que falar, cara. O Thunder dominou de ponta a ponta, não tem conversa. Outra série que pra mim, o Grizzlies vai ser varrido. Aqui, cara, o Grizzlies se roubar um jogo, na minha opinião, é muito. Aqui pra mim é 4-0 sem cuspe, galera. Aqui pra mim é o jogo, a série mais fácil de desvendar. E vamos seguir pro próximo jogo. Esse sim é um jogo que, cara, tem um pouco mais o que comentar. O Pacers veio dando um retrospecto da temporada passada em cima do Bucks. O Giannis Antetokounmpo até tentou carregar o time horroroso do Bucks. Uma comissão técnica pior ainda. Ele até tentou carregar com 36 pontos, 12 rebotes. Dá pra ver que ele dominou a bola, ele tentou jogar sozinho, ele fez uma assistência só. Mas, cara, não teve conversa. O Pacers é um time muito mais completo, que tem muito mais entrosamento do time. E do lado do Bucks, cara, falta armação. Falta armação. Quando eu tava assistindo o jogo, eu falava, cara, ó o Giannis tentando armar o jogo porque não tem armador. O Damian Lillard tá cotado pra voltar no segundo, terceiro jogo. Eu acredito que ele vai voltar no segundo agora. Vai dar uma diferencinha onde que a gente pode ver um jogo mais pegado nos próximos jogos. Mas, sinceramente, cara, que é retrospecto da temporada passada. Bucks só tem chance de ganhar se deixar o Giannis jogar todos os minutos possíveis, descansar no máximo 2 minutos em quadra. E botar o Damian Lillard pra jogar também 40 minutos, cara. Não tem conversa. Aqui, se os dois não estiver jogando, cara, não tem quem consiga jogar esse time. AJ Green, talvez com as bolas de 3 dele. Talvez o Bobby Portis, que teve um jogo apagado nesse primeiro jogo, mas, cara, nos playoffs passados ele jogou muito bem. E assim, falta uma terceira opção nesse Bucks. Cara, sinceramente, esse Bucks é um time que, cara, com essa comissão de Darvin Ham, de Doc Rivers, precisa trocar alguma coisa, cara. Na minha opinião, a comissão técnica é horrorosa. O GM é horroroso, meu Deus do céu, esse GM é muito ruim, com todo respeito, depois que o Bucks foi campeão. Tá pau a pau pra ver contra o Denver qual a pior gestão pós-campeonato, pós-campeão, né? Mano, é ridículo o que o Bucks vem fazendo, cara. Simplesmente trocou o time inteiro que foi campeão pra conseguir o Damian Lillard, que, cara, não era solução pra esse time, na minha opinião. Faltava sim outra estrela, mas, cara, não seria o Damian Lillard. E pela quantidade de peças que eles abriram mão ao decorrer disso, pra mim, na minha opinião, não valeu a pena. O Bucks de hoje em dia é uma sombra do Bucks da temporada 2021. Mas, enfim, né, rapaziada, esse foi o jogo. Destaque negativo pro Caio Kuzma, que jogou, cara, minutos pra caralho e fez um triplo-duplo zerado, quadruplo-duplo zerado, não jogou nada. Claro, ele mal teve a bola na mão, até o Doc Rivers, numa entrevista, falou que o Caio Kuzma sabe jogar basquete, mas ele não teve a bola na mão pra mostrar o basquete dele. Mas, cara, que reforço é esse que o reforço deles é o Caio Kuzma, rapaziada? O reforço de peso deles foi o Caio Kuzma. Sinceramente, não tem muito o que falar, cara. Aqui também vai dar Pacers, acredito que um 4-2, talvez, pelo ver desse primeiro jogo. Mas, enfim, esse foi o jogo do Pacers contra o Bucks. E bora para o próximo. Aqui foi um jogo mais interessante, o jogo do Knicks contra o Pistons. Pistons tentou, cara, ganhar esse jogo, não vou mentir. A defesa do Detroit é muito boa. Tobias Harris e Malik Beasley, cara, ele no terceiro quarto meteram muitas bolas de 3, foi onde eles tiveram a maior... E cara... Que foi onde eles tiveram a maior dominância do jogo, né, onde eles tiveram vantagem. Mas, cara, logo, não sei o que aconteceu, do nada o Detroit no comecinho do quarto pra frente, eles entraram em choque, não acertaram mais nada. Ausar Thompson, cara, eu juro pra vocês, tudo que ele tava errando, as bolas de 3 pararam de cair,
Kate Cunningham acertou uma ou duas bandejas ali, que tentou botar o time no jogo de novo, mas sem conversa também. De lembrança, no quarto quarto, ele dominou o jogo, ele botou o jogo no bolso e provavelmente vai ser o cara que vai ganhar o Clutch Player of the Year desse ano. Knicks jogou muita bola, destaque pro Jalen Brunson com 34 pontos, 2 rebotes e 8 assistências. O Towns também jogou muita bola, 23 pontos, 11 assistências, 11 rebotes e 5 assistências. O Giannunobi veio com 23 pontos, 7 rebotes e 0 assistências, mas jogou também muita bola o Giannunobi. No destaque do Detroit, Tobias Harris, que acertou muitas bolas de 3 ali no terceiro quarto. Kate Cunningham também jogou muita bola, com 12 assistências. Mas, cara, Detroit vai dar um trabalhinho, cara. Detroit, quando for jogar em casa, vai dar um trabalho. Eu acredito que o Detroit possa ganhar os 2 jogos em casa. Knicks vai ter um trabalho aí, galera. Jogando desse jeito que jogou em casa. Pode não parecer, né, pelo placar de 123 a 112. Mas no terceiro quarto, o Knicks deu uma chocada. Eles voltaram no quarto quarto com o Jalen Brunson, mas no terceiro quarto eles deram uma chocada. E se continuar assim, vai ter um trabalhinho. E bora pro próximo jogo, que na minha opinião foi o melhor jogo desse final de semana. Que jogaço, cara. Quem assistiu esse jogo de fora a fora ficou, porra, esse jogo eu assisti eufórico, rapaziada. Denver Nuggets ganhou de 112 a 110 do Clippers. Cara, o Clippers tentou ganhar, não dá pra mentir. O Clippers dominou o jogo de fora a fora e só perdeu no último quarto e na prorrogação. Esse no último quarto só no finalzinho, que foi quando eles empataram pra ir pra prorrogação. Mas desde então o Clippers dominou o jogo. Dominou o jogo com James Harden com 32 pontos, 6 rebotes, 11 assistências. Kawhi Leonard com 22 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. O Ivica Zubac também veio com 21 pontos, 13 rebotes. Cara, Ivica Zubac tá aí, pode receber o prêmio de MIP desse ano. Saiu o final os finalistas das premiações individuais. E o Ivica Zubac tá no de MIP. E, cara, pode ser que ele ganhe, rapaziada. E o Denver, pelo lado do Denver, o Nicola veio com 29 pontos, 9 rebotes e 12 assistências, quase um triplo-duplo na estreia de playoffs. Além, é claro, dele tá desenhando as jogadas no final do jogo, né? Aaron Gordon também veio para um jogo muito importante, cara. Boa presença do Aaron Gordon, com 25 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. Jamal também veio encaixadinho no final do jogo, veio com 21 pontos, 9 rebotes, 7 assistências. Também voltou a jogar a bola que ele deveria estar jogando a temporada toda, mas como a gente sabe, né? Jamal Murray também é quase um Jimmy Butler da vida, que só quer jogar, ou só joga em playoff, ou só joga contra o Lakers, né? E o Russell Westbrook, que é muito interessante falar do jogo do Russell Westbrook. Como é engraçado como esse cara vai do céu ao inferno muito rápido. Ele vai de 0 a 100 muito rápido, cara. No final do jogo, o Russell Westbrook, ele fez uma bola de 3 para empatar o jogo. Muito importante. Mas na última posse, com o jogo empatado, o Denver poderia ter ganho na última posse. O Russell faz uma cagada que chega até a ser engraçado assistir o que ele faz. Quando ele recebe a bola, ele tenta arremessar, fazer um arremesso de 3 ali. Foi contestado pelo Harden, se eu não me engano, e mais um jogador, que agora eu não me recordo. Ele viu que estava sendo contestado, ele desiste do arremesso, joga a bola nas costas do James Harden, tenta pegar a bola de novo para arremessar, mas até aí já perdeu tempo, já não conseguiu nem tentar arremessar. E na prorrogação também, cara, é muito engraçado. Ele marca uma falta onde pode entregar o jogo, mas ele vai lá do nada, arremessa, vai lá, faz uma bandeja e empata o jogo. Então é muito engraçado como o Russell Westbrook ele vai do céu ao inferno muito rápido no jogo. Ele vai isso na prorrogação, cara. Mas enfim, esse foi o jogo. Muito, muito bom, cara. Essa série vai ser demais, cara. Eu tô louco pra ver o próximo jogo. O próximo jogo vai ser em Denver ainda. Denver ainda continua com mando de quadra, mas o Clippers tá dando trabalho, rapaziada. Esse Clippers não é brincadeira. Eles dominaram o jogo inteiro. Mas, cara, não tem como, cara. Não dá pra apostar contra a Nikola Jokic. Hoje é um dos melhores jogadores da NBA, de fato, de longe, da história. Esse cara é muito bom. E bora para o próximo jogo. Timberwolves botando o Leicão pra mamar, rapaziada.
O Lobão aqui mostrou que o Lakers não tem vida fácil, galera. Não tem vida fácil. O favoritismo estava todo em cima do Lakers, jogando em casa, com mando de quadra, com o Luka, LeBron em quadra. E o Timberwolves botou pra mamar, rapaziada. Aqui nesse jogo, o diferencial, cara, foi o banco. O banco do Lakers é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E o banco do Timberwolves, pelo menos no jogo, veio encaixado. Nas Reed veio do nada, começou a acertar a bola de 3. Igual a água. Igual a água. E, cara, botou o Timberwolves na vantagem. Depois que o Timberwolves assumiu a vantagem, não deu chance pro Lakers. O Luka, ele até tentou. Veio para 37 pontos, 8 rebotes, 1 assistência. Se eu não me engano, ele tava com quase 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E jogou muita bola. Do Luka não dá pra falar. Ele tentou. LeBron, o primeiro tempo apagadíssimo do LeBron. Não entendi. O LeBron não quis jogar o primeiro tempo, aparentemente. Deixou o jogo na mão do Luka e falou, o jogo é teu. No segundo tempo ele até tentou jogar, veio com seus 19 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, só pra não dizer que ele não fez um jogo abaixo de 10 pontos. Mas assim, o jogo apagado do LeBron não foi grandes coisas, na verdade. Fez um bloco monstruoso, mas... Block by James, clássico, mas não deu outro. Austin Reeves também, um jogo apagado, não jogou muito bem. Veio com seus 16 pontos, 3 rebotes, 3 assistências, não jogou bem. E o resto do banco, galera, não tem o que falar. Que banco ruim do Lakers, cara. O Lakers tem um núcleo bom com o Luka, LeBron e Austin Reeves. Rui Hachimura, talvez, mas eu usaria o Rui Hachimura como uma peça de troca para um outro jogador melhor. E, cara, falta time nesse Lakers. Falta peça nesse Lakers, não tem como. Falta boneco aqui, falta boneco. E pelo Timberwolves, Jaden McDaniels. Quem diria que o Jaden McDaniels seria o cestinho do Timberwolves nesse jogo contra o Lakers, galera? Mas enfim, ele veio para seus 25 pontos, 9 rebotes, 2 assistências, jogou muita bola, tirou muita responsabilidade das costas do Anthony Edwards e do Randle, que o Randle não fez um jogo muito bom. A gente também tem um destaque pro Naz Reid, como eu disse, cara. O Naz Reid foi uma peça importantíssima, uma peça vitória, galera. Ele, no terceiro quarto, começou a acertar a bola de 3 igual água, botou o Timberwolves como na liderança e simplesmente o Timberwolves não tirou o pé do acelerador depois disso. Não teve conversa depois que o Naz Reid botou o jogo no bolso. Anthony Edwards veio para 22 pontos, 8 rebotes, 9 assistências também, cara, quase um triplo-duplo. Jogando muita bola, o Ant. Julius Randle vai para um jogo fraquíssimo, na minha opinião. Cara, o primeiro quarto dele foi muito ruim. Muito ruim o primeiro quarto dele. Donte DiVincenzo, o arremessador do Timberwolves, não estava arremessando muito bem. Veio com seus 9 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Mas em consideração ao jogo dele, foi um jogo ok, meio abaixo, na minha opinião. Não jogou muito bem. E o resto do banco, cara, veio para um jogo bom. Rudy Gobert não fez um jogo bom, aliás, né? Fez 6 rebotes, claro, mas, cara, o Rudy Gobert não, na minha opinião, não jogou muita bola não desse jogo. Enfim, Timberwolves 117-95, próximo jogo vai ser ainda em Lakers, mas Timberwolves roubou o mando de quadra, galera. Pra quem tava torcendo pro Lakers e achando que ia ser uma vida fácil em cima do Timberwolves na baixa, acho melhor repensar. DJ Redick vai ter que muito conversar com esse time aqui, cara. O banco tem que vir com vontade, senão não vai ter jogo. Vai ter que deixar o Luka e o LeBron 40 minutos em quadra. Bora pro último jogo da nossa análise aqui. Vamos para o pior pesadelo que o Rockets poderia ter nessa temporada, que veio por uma temporada boa. Ganharam uma Seed 2. E quem cai com eles numa Seed 2? O time de Golden State Warriors de Curry, Jimmy Butler. Pô, não tem como, cara. Que pesadelo pro Rockets. Golden State ganhou de 95-85. Apesar dessa diferença de 10 pontos, o Rockets no ataque jogou muito mal. Muito mal. Defensivamente, foi um jogo bom. Tanto do Rockets quanto do Warriors. Os dois times estavam com defesas muito boas, forçando muitos turnovers. Mas não é só de defesa que se ganha o jogo. Não é Nico Harrison. Enfim, o ataque do Rockets falta peça, falta boneco over 90 aqui, na verdade. Alperen Sengun tentou jogar. Cara, ele meteu uma bola de 3 e quando o Alperen Sengun mete uma bola de 3, alguma coisa tá de errado. Destaque negativo demais para Fred VanVleet. Cara, esse maluco
foi um terrorista nessa noite. Ele não parava de arremessar e ele errava tudo. Tudo. E ele não parava de arremessar. Eu não sei de onde que é a confiança desse cara, velho. Destaque negativo também pro Amen Thompson. Cara, apesar da defesa dele ser muito boa, tu vê ele correndo fora atrás do Curry, tentando marcar. Mas, cara, não deu outra. O Amen Thompson errou muita coisa. O Rockets até fez um ajuste muito interessante, colocando o Steve Adams, onde em poucos minutos de quadra ele já tinha feito 8 rebotes. Esses 8 rebotes, muitos deles eram ofensivos, jogou muita bola o Steve Adams. Pontuou pouco, mas, cara, ele fez 12 rebotes e apesar dele ter jogado pouco, jogou 19 minutos. Eu acredito que, cara, o Steve Adams deveria jogar mais esses próximos jogos. Porque, querendo ou não, já perdeu o mando de quadra, né? Que já começa a ficar um pouco preocupante. Pelo lado do Gold State, Curry veio para uma noite de 31 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, metendo bola espírita de tudo quanto é jeito, contestado. Não tem como, cara. Esse cara é ridículo jogando, cara. Ridículo. Destaque também pro Jimmy Butler, Jimmy Playoff Butler, que veio com 25 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, jogou muita bola. O Podziemski também veio com 14 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, apesar de, cara, na minha opinião, ele não fez uma boa noite. Ele errou muito arremesso, começou a arremessar igual o caralho aqui no terceiro quarto. Ridículo. O Gold State estava com uma boa vantagem. E a bola chegava na mão do Podziemski, ele simplesmente arremessava a bola sem nem passar, cara. Era bem estranho. Não só ele, mas também o Quentin Post também começou a arremessar do nada. Tipo, pô, Quentin Post desperdiçando posse desse jeito, não tem como, cara. E Santos, na minha opinião, jogou poucos minutos, mas foram bons minutos, 5 pontos, 1 rebote. Cara, o Steve Kerr tem que deixar o Gui Santos brigando mais, cara. Pô, na moral, o Gui Santos estava jogando muito bem e ele jogou pouco. Brigou pelos rebotes, dando a vida em cima dos rebotes. Destaque também, cara, a defesa do Moses Moody. Depois que ele começou a vir de titular desse time do Gold State, a defesa do Gold State melhorou muito, cara. Esse cara vem jogando muita bola. A defesa dele é muito boa, cara. Tu vê ele marcando, ele força muitos turnovers. E também, cara, quase que eu esqueço de falar, destaque positivaço pra defesa de Jimmy Butler, que veio com 5 roubos de bola. 5 roubos de bola no jogo de playoff. Cara, que saudade do Jimmy Butler no Miami Heat, cara. O que esse Jimmy Butler ia ajudar nesse time do Miami nesse playoff não tá escrito. Mas enfim, esse foi o jogo. O Rockets precisa se ligar, acordar pra esse jogo. Precisa fazer alguns ajustes de rotação. Na minha opinião, cara, o Steve Adams merece mais 5 minutos. Quando ele entrou em jogo, deu pra ver que, cara, o jogo mudou a favor do Rockets quando ele entrou em jogo. A diferença caiu bastante. E é isso, cara. O Fred VanVleet precisa parar de arremessar igual um maluco e começar a melhorar os arremessos dele. Vai precisar treinar, né? A Amen Thompson tem uma defesa muito boa. Não tem que se falar desse menino em questão de defesa. Porém, o ataque dele, ele precisa melhorar um pouquinho também. Não tem o que falar. E Alperen Sengun jogou muita bola. Alperen Sengun forçou 2 arremessos de 3 e veio com 50% de aproveitamento. Não é muita coisa, porque ele é um pivô, obviamente. Mas, cara, quando o Alperen Sengun precisa arremessar de 3, aí você vê uma falta de alternativas aí no ataque, né, cara? Quase que esqueço de falar também pro destaque negativo de Jalen Green, ó. Olha isso aqui. Ele foi terrorista nessa noite. Terrorista. Ele acertou 3 de 11. 0 de 4, 3 pontos. O cara, que aconteceu? Chocou. Enfim, rapaziada, esse foi os primeiros jogos dos playoffs. E, rapaziada, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para apoiar o projeto. Se inscreve aí para acompanhar esses playoffs junto comigo. E deixa aí nos comentários quem você acha que vai ser campeão dessa temporada e para quem você está torcendo. Porque são 2 coisas diferentes, né, galera? E muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fechou? Valeu!